Graça e paz, pessoal, bom dia. Bom dia que o galo já cantou, que bom tê-lo por aqui. Todas as manhãs tem um devocional, uma reflexão aqui na Palavra de Deus, rapidinho, no máximo 10 minutinhos, mas vai abençoar e edificar o meu e o seu dia. Amém? Então, hoje o nosso texto está no capítulo 14 do Evangelho de Marcos, versículo 12. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: Aonde queres que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa? Então ele enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Entrem na cidade, e um homem carregando um pote de água virá ao encontro de vocês. Sigam-no e digam ao dono da casa em que ele entrar: O mestre pergunta: Onde é o meu salão de hóspedes, no qual poderei comer Páscoa com os meus discípulos? Ele mostrará uma ampla sala no andar superior, mobiliada e pronta. Façam ali os preparativos para nós. Os discípulos se retiraram, entraram na cidade e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. Quando estavam comendo, reclinados à mesa, Jesus disse: Digo que certamente um de vocês me trairá. Alguém que está comendo comigo. Eles ficaram tristes e por um lhe disseram: Com certeza não sou eu. Afirmou Jesus: É um dos 12, alguém que come comigo do mesmo prato. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor seria se não haver nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomem isto, é o meu corpo. E em seguida tomou o cálice, deu graças, ofereceu-o aos seus discípulos e todos beberam. E disse-lhes: Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Eu afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém. Então Jesus primeiro tem uma palavra de revelação aos seus discípulos ali para encontrarem um lugar muito lindo, muito bonito. Mas o importante o que me chama a atenção hoje nesse texto é que, mesmo sabendo que alguém haveria de traí-lo, que alguém de sua confiança ali, alguém dos 12, um dos 12, iria traí-lo, ele não deixou de fazer aquilo que ele tinha que fazer. Ele não deixou de ceiar com eles. Sabendo que alguém teria uma atitude dessa, não mudou a maneira como ele agiria, não mudou a sua natureza. Jesus não mudou de acordo com como sabemos que é Judas, né? Não mudou sabendo como Judas o trairia, como Judas faria com ele algo tão baixo, uma traição dessa maneira, né? Então Jesus não deixou de cumprir o seu propósito, não deixou de fazer aquilo que ele deveria fazer, não deixou de dar a atenção aos outros 11, não deixou de estar à mesa aos outros 11, sabendo que um deles o trairia, sabendo que um deles iria apunhalá-lo pelas costas, né? Dessa maneira como foi. E mesmo assim ele seguiu firme no seu propósito, mesmo assim ele seguiu fazendo o que tinha que ser feito. E isso me traz uma reflexão, porque muitas vezes nós paramos, nós deixamos de fazer aquilo que o Senhor nos comissionou, nos chamou, porque alguém não nos agradeceu, porque alguém virou o rosto para nós, porque alguém nos traiu, alguém nos machucou, alguém falou mentira sobre nós, alguém nos julgou, alguém fez algo que nos machucou, algo que nos feriu, e nós paramos de fazer aquilo que nós temos que fazer e nós deixamos isso virar uma desculpa para nós, para deixarmos de fazer aquilo que nós deveríamos ter feito. Nós usamos quase que de uma muleta disso para não fazer, não continuar fazendo aquilo que deveríamos estar fazendo. Então, Jesus não parou, não deixou de fazer, não
retirou Judas da sua presença. Judas tinha ainda a oportunidade de se arrepender. Amanhã nós veremos um texto bacana também, que é bem parecido. E então Jesus não parou, não deixou que aquilo dali afetasse a sua natureza, ele não permitiu que a traição de outra pessoa afetasse o seu modo de ser, a sua natureza. Então, o que nós temos que continuar é sendo filhos do Senhor, servos, filhos maduros no Senhor, aqueles que já amadureceram na fé e precisam continuar fazendo a obra. Não é por conta das atitudes de outras pessoas que nós temos que mudar as nossas, não é por conta de pessoas que não entendem o sentido do Evangelho ou que não estão alinhados conosco. Tem que mudar a nossa maneira de ser, a nossa maneira de pensar. Nós temos que continuar com o olhar em Cristo, com o coração de Cristo, para continuar fazendo aquilo que Ele nos confiou. Porque se nós formos olhar com os nossos olhos humanos, com a nossa mentalidade humana, nós iremos parar, nós iremos mudar por conta das outras pessoas, por conta daquilo que estão fazendo para nós. Então nós temos que seguir firmes, olhando para Ele, com o coração dele, buscando o caráter de Cristo todos os dias, para que nós nos moldemos ao reino dos céus, a Cristo e não aos padrões deste mundo. Então nós temos que continuar olhando para Ele e não de permitir com que as coisas das outras pessoas, as atitudes das outras pessoas nos abale a ponto de nos mudar. Amém? Bom, que Deus te abençoe, te fortaleça, te acompanhe todos os tempos. Um forte abraço, um grande beijo no seu coração e até amanhã.